Eu recebi uma pergunta não faz muito tempo que me causou, me deixou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Me deixou aquela pergunta assim de, tá, a gente veio falando até agora sobre a história do Reino Unido e tudo mais, mas como é que o Reino Unido chegou do outro lado do oceano? Né? Como é que o Reino Unido chegou na América? Porque a gente sabe, pelo menos é assim que é ensinado pra gente, que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, a mando da coroa espanhola. E quem encontrou, né, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, pela coroa portuguesa. E que havia um acordo de divisão do mundo pelo Tratado de Tordesilhas. Mas e aí? Como é que Estados Unidos, Canadá, Ilhas do Caribe receberam essa dominação inglesa? Pois é isso que eu vou te contar. Vou te contar um pouquinho, não dessa questão do Tratado de Tordesilhas, a gente pode falar isso no outro vídeo, mas como que eles chegaram aqui na América e como é que foi essa entrada dos ingleses. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar qualquer coisa que eventualmente você queira e bora falar de história. Bom, vamos lá. Eu falei na abertura do vídeo o seguinte, a gente está falando assim de séculos XV e XVI, né? A América foi encontrada em 1492, né? Que na verdade a gente fala América, mas era uma ilha do Caribe, né? Era uma ilha no Caribe. E Brasil no último ano do século XV, 1500, certo? Tudo bem. E a partir dali se desenvolveu entre um acordo entre a coroa espanhola e portuguesa para que se dividisse o mundo entre eles, porque supostamente até então eles eram os conquistadores das novas terras. E o que se chamava a América era de Novo Mundo. Enquanto eles estavam se degladiando, porque obviamente isso não foi pacífico, né? Cada um estava tentando puxar a coisa para si, expandir um pouco mais de fronteira, fazer acontecer. Os ingleses viram uma grande oportunidade de ir para o outro lado, fazer aquilo que Fernão de Magalhães não fez. Fernão de Magalhães é aquele que conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança, na época Cabo das Tormentas, e se tornou depois então o Cabo da Boa Esperança, pois encontrou-se um jeito de se passar por lá e se chegar às Índias. Então, toda essa coisa de descobriu a América e descobriu o Brasil, não. Eles foram tentar rotas alternativas para chegar nas Índias. Porque não se havia mapa cartográfico nessa época. Não tinha bússola, não tinha GPS, não tinha nada. A gente está falando do século XV. Já entendido que haveria um novo mundo, obviamente a notícia se espalhou pela Europa, os ingleses falaram, pô, peraí, vamos olhar para o que a gente tem. Eu tive um professor na escola que ele dizia assim, o que eu tenho, o que eu quero. E é basicamente isso. O que eu tenho? Eu tenho uma Europa devastada pela Idade Média, carente de uma série de produtos, com uma demanda absolutamente crescente de produtos exóticos. Então, esse é o que eu tenho e a demanda gera o que eu quero. Eu quero produtos exóticos, eu quero coisas diferentes. Então, eu vou fazer aquilo diferente. Vou chegar num outro caminho para achar a mesma coisa. Esse é o pensamento da época, tá? Para achar a mesma coisa e vou trazer esses produtos, tá? Perceba que até esse momento não se sabia qual que eram as distâncias. Não se sabia quanto tempo ia levar, tá? Uma viagem até as Índias levava anos para acontecer. Anos. Porque os barcos eram mais lentos, era muito mais perigoso. Os barcos, obviamente, eles eram mais... como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer frouxos, mas eles eram menos rígidos, né? Eles eram mais sensíveis a determinadas coisas, então havia muitos naufrágios, né? Fala-se, por exemplo, dá um exemplo que não tem nada a ver com os ingleses, que Pedro Álvares Cabral, quando veio para o Brasil, quando encontrou aqui as terras brasileiras, ele veio com uma esquadra de acho que uns 10 ou 15 navios, e chegaram 3 aqui. Então veja que era algo muito complicado fazer esse tipo de viagem, né? Não era simplesmente se jogar no mar com um barquinho lá e é isso daí, seja o que for para ser. Não, existia toda uma programação, existia uma organização. Então, a gente tinha um renascimento comercial acontecendo, porque havia uma demanda muito grande por novos produtos.
A Europa vinha de uma Idade Média, a gente estava saindo da Idade Média, certo? Saindo da Idade Média, e havia uma demanda por modernização, porque as coisas se tornassem melhores. E já começou-se a ver, não, peraí, eu quero coisas diferentes. Além disso, já se havia uma demanda, aí é governamental, aí é da própria marinha, etc., de se encontrar novas rotas para chegar às Índias, que era de onde eles tiravam esses produtos exóticos. E claro, com isso, vamos pensar friamente. Eu tenho uma demanda muito alta por alguma coisa, certo? Eu tenho uma necessidade de fazer aquilo acontecer, mediante a demanda. Consequentemente, eu tenho o quê? Avanço tecnológico. A gente fala em avanço tecnológico, hoje em dia a gente pensa em computador e etc., mas não. Eles criaram um negócio chamado caravela. Pois é, caravela, igual que o Cabral chegou aqui. Que era um navio mais rápido ou menos lento, mais manobrável, que já vinham com instrumentos de navegação, como o astrolábio, como a bússola, que tornaram as viagens mais seguras e, claro, mais precisas. E havia na época também, quando, obviamente, se contornou o Cabo da Boa Esperança, já começou a haver a exploração da onde? Da África. E com a exploração da África foram explorados o quê? Metais preciosos, prata, ouro e por aí vai. Sendo assim, criou-se uma doutrina nova chamada mercantilismo, que defendia que eu deveria acumular metais preciosos para fortalecimento do Estado. Então havia também essa demanda estatal de busca por metais preciosos para fortalecimento do poder, certo? Então, vamos lá, vamos olhar de novo de fora. O que nós tínhamos? 3 nações, pelo menos, não estou falando ainda de França, Itália e Holanda, que tem uma importância fundamental em tudo isso, tá? Mas estou falando de Espanha, Portugal e Inglaterra. Então, o que havia entre eles? Rivalidade. Havendo rivalidade, qual que é o caminho mais óbvio que a gente vai tomar? Eu preciso ser melhor do que ele. Logo, vou fazer o melhor possível para ter o melhor aparato tecnológico para fazer isso mais rápido, mais eficiente e chegar primeiro. Era assim que funcionava. Nós temos isso até hoje. Grandes empresas de tecnologia fazem isso até hoje. Querem lançar aquele celular antes do outro para que aquela nova tecnologia que eles desenvolveram, que na verdade vem no outro celular também, mas a deles veio primeiro. Ou aquele computador, aquele processador, aquela placa de vídeo, aquele instrumento novo, ou um aparelho novo de musculação, aquela nova dieta. Então, é isso, tá? Então havia tudo isso. Havia essa busca incessante por metais preciosos, porque Europa, mal ou bem, não tinha mais recurso, pelo menos não nessa escala, tá? Aí foi aí que apareceu um cara chamado John Cabot, que foi ele que em 1497 fez a primeira expedição para o Novo Mundo. O Novo Mundo não se chamava América, não era América, tá? Era o Novo Mundo. Então ele claro, eu estou falando 1497, mas isso é uma data aproximada do que se acredita dentro da história, tá? Não existe nenhuma data precisa com relação a isso, mas acredita-se, dentro dos estudos dos historiadores, que ele fez a primeira expedição em 1497. E que, olha que legal, não foi a coroa inglesa que mandou ele fazer isso. Não foi. A coroa inglesa até ofereceu um apoio indireto, né? Deu uma cartinha para ele poder entrar nos países, né, ou nos lugares ali mais facilmente, garantir alguns privilégios aqui e ali, mas ela não financiou, não entrou com capital para que essa viagem acontecesse. Isso aconteceu através de comerciantes e armadores ingleses, porque essas pessoas viam a exploração marítima como uma oportunidade de lucro e expansão comercial, é claro. Vou encontrar lugares novos por onde fazer comércio. Vou comprar de lugares novos. Vou ser o dono daquele produto que
só vai ter aqui. Só eu vou ter esse daqui. Tá? Então, mas aí assim, é claro, lógico e óbvio que a coroa inglesa tinha interesse em explorar outras terras, né? Mas eles queriam, claro, o mercantilismo. Eles queriam que o John Cabot trouxesse de volta riquezas. Porque riqueza era igual a poder. Era aquele momento de olhar para a coroa espanhola e dizer: olha aqui, rei, eu tenho mais ouro do que você. Portanto, somos o país mais forte. Somos a nação mais forte. Curve-se diante de mim. E era mais ou menos nesse rolê, tá? Óbvio, existia um interesse pelo comércio. Por quê? Novas rotas comerciais para a Índia, chegava mais rápido. Isso na cabeça da época, tá? Chegava mais rápido. Aí você tinha produtos que você poderia levar para lá, produtos de lá que você poderia trazer, né? Metais preciosos. A expansão territorial. Porque Europa nessa época não era a mesma Europa de hoje. Não era. Você tinha impérios acontecendo. Você tinha impérios. Então, quanto maior fosse o seu império, mais poder você tinha dentro da Europa. Então, assim, o fato da Inglaterra, por exemplo, ter entrado no Caribe, tá? Eu vou chegar onde a Inglaterra chegou primeiro, mas entrado no Caribe e dominado uma boa parte daquelas ilhas, citando aqui por alto, nós temos Jamaica, nós temos São Tomé e Príncipe na África, mas nós temos Santa Lúcia, nós temos Anguila, nós temos Trinidad e Tobago, St. Kitts and Nevis e por aí vai. Então, dominou uma parte ali. Uma parte ficou com a Espanha? Ficou. Cuba, República Dominicana, ficaram com a Espanha. Você tem uma França ali com Haiti, mas a Inglaterra pegou uma boa fatia dali. Uma boa fatia. E um ponto muito importante, se você tem acompanhado essas aulas de história aqui, você sabe o que eu vou dizer agora, que uma coisa muito importante naquela época era a religião. Era a religião. Por quê? Porque depois da Reforma Protestante, a perseguição aos católicos motivou alguns deles a abandonarem a Inglaterra. Então eles se mudaram para o Novo Mundo. Isso mesmo. Não durante 1497, não. Depois que já estavam estabelecidos aqueles locais, os católicos foram saindo. Fala, poxa, para que eu vou ficar aqui se aqui eu vivo com medo? Pegou um barco e se mandou. Foi embora para o Novo Mundo. Foi para o Oeste. Falam isso. Inclusive isso do Velho Oeste americano, né? Vá para o Oeste, lá é bom. Tudo, mas vem também desse tipo de situação, né? Então, assim, John Cabot se joga no mar, né? Se lança ao mar, como se fala poeticamente, se lança ao mar e ele não chega não foi no Caribe que ele chegou. Ele chegou num ponto do que hoje é Canadá, chamado de Newfoundland and Labrador. A Newfoundland para os mais íntimos. Então, Newfoundland, tradução livre, seria uma nova terra encontrada. Ou seja, seria, vamos colocar assim, Pedro Álvares Cabral chegou na Bahia. Então, Newfoundland é a Bahia no hemisfério norte. Foi onde eles chegaram primeiro. Porque lembra que eu falei que Cristóvão Colombo não chegou no continente, ele chegou numa ilha? Pois é, ele chegou numa ilha no Caribe. Cristóvão Colombo achou o Caribe. John Cabot achou o que hoje é o nordeste do Canadá. Na verdade, o nordeste daquela composição, Estados Unidos-Canadá, hoje Canadá. Tá? E ali ele entrou, só que ele encontrou um problema. Semana passada, ou foi essa semana, deixa eu olhar na minha agenda aqui. Deixa eu ver onde nós estamos. Foi na semana passada. Tá? No vídeo do dia 14, semana passada, quinta-feira. Eu contei para você a história da Pocahontas. E a Pocahontas tinha um outro John na vida dela, que era o John Smith. Tá? Esse vamos falar dele mais tarde, ou em outro vídeo se você quiser. Mas o John Smith chegou na terra dela e estabeleceu lá a Georgetown. Se eu não me engano, Jamestown. O primeiro assentamento britânico que funcionou no Novo Mundo, né, na atual América.
Por que eu digo isso? John Cabot chegou e encontrou povos indígenas, os indígenas nativos da região. E eles foram recebidos de braços abertos, eles entregaram um espelho e os índios entregaram de volta outras coisas. Não foi assim. Não foi essa coisa toda com carinhos e amores, tá? Não foi. Ele teve problemas com os nativos. Mas ao mesmo tempo, ele que não era besta, ele viu que lá tinha peixe, outros animais, e que esses outros animais você poderia usar a pele, usar a carne, e isso poderia ser explorado comercialmente. Tanto que foi. Eu acredito, eu tô jogando uma coisa no ar, tá? Se houver algum biólogo aí que saiba essa resposta, manda aqui pra gente. Mas eu acredito que há elementos de fauna e flora dessa época que não existem mais, graças à exploração. Eu acredito, tá? O Brasil com certeza tem também. Então assim, Cabot se lançou no mar e chegou lá, né? E como é que eram esses mapas? Haviam mapas para eles chegarem? Claro que haviam. Eram mapas que eles se chama na geografia de mapas eurocêntricos. O que é um mapa eurocêntrico? A Europa é o centro do mundo. Aí você já torce o nariz, você indo lá já... Europa, tá? Pô, o povo fica se achando. Não, calma. Pensa o seguinte, o que eles conheciam? A Europa. Não tinha América. Não tinha Ásia. Tinha as Índias, mas eram as Índias. Não tinha assim, sabe? Não existia. Ninguém se lançou para o norte, por exemplo, porque é frio. O povo não dava conta. Então eles não sabiam nem da existência da Sibéria, por exemplo. China, então, nem se fala. Não sabiam. E China era uma superpotência na época. Ninguém fala disso, não só da época, tá? Então os mapas, eles tinham a Europa como centro do mundo, porque era o centro do mundo conhecido. E as outras terras que foram sendo descobertas, a África, eventualmente o Sudeste Asiático e o próprio Novo Mundo, a América, eles foram sendo desenhados ali quase como um rascunho, porque não tinha precisão geográfica nenhuma. Nenhuma. E, claro, informação limitada, porque não se tinha muita coisa, e a tendência normal era generalizar. Você generalizava, colocava no mapa ali, você encontra tal coisa aqui, tal coisa ali, e é isso daí, vai lá e se joga e vê o que você acha, né? Aí eu falei para você que uma das coisas que aconteceu depois disso, aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes. Eu falei das relações com os povos indígenas, né? Que eu falei do John Smith e tudo mais. É claro, houveram situações onde o John Cabot e a sua equipe, né, todo o time lá, encontrou problemas. Só que, como eu falei, ele não é um cara burro, ele é um cara inteligente. Ele sabia que ele dependia do conhecimento dos indígenas para que as coisas acontecessem. Então, o que ele fez? Começou a fazer trocas, oferecendo alianças. Então vamos nos unir para que as coisas funcionem entre a gente. Começou essa coisa de troca. E ali estabeleceu uma colônia. Claro. Né? Só que ele fazia esse acordo com quem? Com o chefe da tribo. Só que aí você tinha os guerreiros da tribo que olhavam para aquilo, torciam o nariz e falavam, cara, não vou fazer isso. E aí? Ia lá, chegava para os caras, não, vocês têm que ir embora, porque essa terra é minha. A gente estava muito bem aqui até você chegar. E os colonizadores, por assim dizer, a gente não vai embora porque a gente já tem um acordo, e começaram a se degladiar. Consequência disso, guerras e massacres. E uma outra coisa, vou colocar numa situação assim. Quando nós vamos viajar, vamos supor, nós estamos no Brasil, vamos viajar para a Inglaterra. Aí um dia antes de você viajar, você suja o seu sapato com terra. Acontece, já aconteceu comigo. Aí você limpa ali mais ou menos, mas a sola ainda tem um pouco de terra. Aí você embarca, vai para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra, chega lá, você começa a pisar lá e aquela terra começa a soltar. Então você meio que trouxe um pedacinho de terra do Brasil para a Inglaterra. Isso aconteceu durante essas viagens. Só que você fala, um pouquinho de terra não faz mal, tal. Não, lá não foi só terra. Eles trouxeram varíola e sarampo, cruzaram o oceano com essa doença incubada e começaram a tratar com os índios. Os índios começaram a adoecer, começaram a morrer porque eles não tinham imunidade a isso. Era como um bebezinho,
sem vacinação hoje em dia, que fica exposto a alguma coisa e acaba passando mal e acaba sofrendo as consequências de não ter uma imunidade alta. Eles não tinham. Então eles passaram a ser vistos como seres ameaçadores. Consequentemente, acabaram fazendo o que com os índios? Isso mesmo, escravidão. Começaram a escravizar tribos em que os líderes caíam por doença ou que eram mortos, escravizavam. Ah, mas você pensa, poxa, mas não tinha algum tipo de acordo? Eles não faziam acordos? Faziam. Só que frequentemente os britânicos quebravam esse acordo por interesse. Bom, e ficou nessas questões aí, porque havia, claro, influência de clima, haviam questões de outras doenças, as doenças do próprio local, de animais, ou vindo até mesmo dos índios, que já tinham alguns anticorpos, né, para algumas doenças lá, mas o britânico não tinha contra isso, e acabavam morrendo também. Eis que em 1606 é fundada uma companhia chamada Companhia de Virgínia, que ela é uma empresa comercial, né, autorizada pela coroa britânica, que tinha o objetivo de estabelecer colônias na América do Norte. Perceba, John Smith já tinha vindo, já tinha estabelecido Jamestown, já tinha acontecido todos aqueles problemas que são narrados no livro de Pocahontas, que é um pouco romantizado, mas aquilo aconteceu de fato. Ele já tinha voltado para o Reino Unido e Jamestown estava lá funcionando. Então, você tinha um porto de entrada no que hoje é os Estados Unidos. Então, a Companhia da Virgínia, ela criou foi criada, né? E a partir daí começou a enviar gente para colonizar o que hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, graças a esse nome, tá? Era uma sociedade de ações, sociedade por ações. O que acontece com isso? Os membros da sociedade investem dinheiro. Então, eu vou lá e invisto na tua empresa, eu entro com uma quantidade X de recurso por uma quantidade X de ações da sua empresa, para que, com o tempo e o crescimento da empresa, eu receba esse dinheiro de volta, me baseando nos lucros da empresa. Foi exatamente o que eles fizeram. Financiaram todas as expedições para construção de assentamentos, aquisição de suprimentos, para comprar terras. Aí a coroa britânica, que já tinha dado a ordem de que aquilo tudo era deles, concedeu à Companhia de Virgínia vastas extensões, enormes extensões de terra, para que eles explorassem do jeito que eles achassem melhor, certo? Óbvio. Peraí que eu falei uma coisa errada. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Christian, por favor, apaga tudo que eu falei falando da Companhia da Virgínia, tá? Porque eu dei uma informação errada, tá? Vou voltar lá atrás, vou ter de explicar isso aqui tudo de novo, tá? A questão de Pocahontas e tudo mais, quando eu fiz o link entre Pocahontas, a história da Pocahontas e a Companhia de Virgínia, corta, tá? Por favor. Voltando então. 3, 2, 1... E foi que em 1606 a coroa britânica criou uma empresa chamada Companhia de Virgínia, que era uma companhia de ações, uma companhia criada por uma sociedade por ações, ou seja, os membros entravam com valor em dinheiro para que aquele valor financiasse as atividades da companhia e, eventualmente, quaisquer lucro voltasse para o investidor. E essa companhia, ela tinha o objetivo de ir no novo continente, criar assentamentos, estabelecer colônias e começar realmente a criar como é que eu vou dizer? Criar os espaços, criar as cidades, criar tudo do jeito que é hoje. Então, assim, foi feito isso? Foi. A coroa britânica, que já tinha dado a ordem de que aquilo tudo era deles, né, cedeu enormes quantidades de terra para a companhia, para que eles explorassem do jeito que eles achassem melhor. Perceba que eu disse, em 1606 a companhia foi criada e começou a atuar. Em 1607, um ano depois, a primeira colônia inglesa foi fundada. E você viu isso na quinta-feira, no vídeo de quinta-feira passada. Se você está vendo isso depois, só volta 2 vídeos na cronologia que você encontra, que é Jamestown, a mesma cidade que está no livro da história de Pocahontas. Ou seja, aquela cidade existe, ou existiu, existe, acho que existe até hoje,
foi fundada por John Smith em 1607, através da Companhia de Virgínia, que foi ali, inclusive, que criaram o estado da Virgínia hoje, que é hoje o estado da Virgínia nos Estados Unidos. Só que, assim como está no livro, os primeiros anos de colônia não foram muito bons. Eles foram marcados por imensos conflitos. E conflitos armados com os nativos, né? A dificuldade de você ter uma política ali que funcionasse. A questão das doenças que eu falei, a falta de habilidade do inglês de cultivar a terra. Precisavam contar com o colono, mas o colono não queria ajudar. E eis que então se descobriu o tabaco. Pois é, o tabaco, que a gente conhece até hoje. E ele foi de uma aceitação absurda na Inglaterra. E a partir daí a colônia cresceu. Cresceu muito, né? Mas aí acontece um negócio. Tá tudo indo bem, né? Opa, batendo no microfone aqui. Tá tudo indo bem, né? Pois é. Tá tudo indo bem até, como eu costumo dizer, até a página 2. Por quê? Companhia da Virgínia acontece o quê? Má gestão. Problemas de administração. Altos custos dessa colonização. Porque você imagina que atravessar um oceano não deve ser algo barato para a época, né? E o retorno não estava sendo tão imediato quanto os acionistas queriam. Então, a relação dos colonizadores com a Companhia da Virgínia começou a ficar muito tensa, certo? Pausa um pouquinho para mim, deixa eu só ler o que tem na frente e ver isso aqui que eu já falei. E bom, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou parar o assunto por aqui. Se você quiser uma parte 2, tem que deixar um comentário aqui embaixo, tá? Por quê? É um assunto realmente muito longo, ele é muito detalhado. Eu tenho ainda mais algumas coisas que eu posso falar, certo? Sobre esse assunto. Então, se você quer uma parte 2, é só deixar no comentário aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama seus amigos, chama eles para cá para conhecer um pouquinho dessa história, que é uma coisa que a gente quase não vê na escola, que a gente quase não conhece. Esses personagens que a gente vê num livro, um livro que virou animação daquela empresa super legal de animações, mas que quase ninguém fala sobre isso. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula de história ou em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto, tchau, tchau.